A Arquidiocese acolhe vítimas de violência doméstica. Transtornos alimentares podem aumentar com o isolamento social. E ainda, dúvidas sobre reajustes nos planos de saúde preocupam consumidores. O Horizonte Notícia está no ar. Olá! As comunidades de fé da Arquidiocese de Belo Horizonte se organizam para acolher vítimas de violência doméstica. Uma iniciativa que ocorre no contexto da ação Solidariedade em Rede, dedicada ao amparo das pessoas que mais sofrem neste tempo de pandemia. A pandemia proporcionou exemplos de superação. Deu a oportunidade de auxiliar o próximo. A Arquidiocese de BH entendeu essa necessidade e criou a ação Solidariedade em Rede. Esta iniciativa surgiu com o contexto da pandemia, em que houve uma mudança, na vida das pessoas, o desemprego, incerteza, do futuro e o empobrecimento também, de muitas pessoas que ficaram sem renda. Diante disso, essa iniciativa foi uma posição da igreja na sua missão evangelizadora, que não se restringe ao aspecto da oração, mas também da ação. Então, de se organizar, mobilizar, criando uma articulação de solidariedade em rede de todas as paróquias da Arquidiocese para serem pontos de acolhida, assistência e solidariedade a pessoas que passam por dificuldades. O projeto Providência acompanha 600 famílias em vulnerabilidade. Com o tempo, foi evidenciada a necessidade de olhar para outro fator gerado com a pandemia, a violência doméstica. A partir da entrega das cestas básicas, sobretudo no projeto Providência, que é ligado ao Vicariato e à Providence, nós percebemos um aumento do número de violência contra mulheres e contra criança e adolescente. Então, diante desse fenômeno, nós vimos que as famílias estavam nos procurando muito mais do que para buscar um alimento, e sim para buscar um socorro, porque na maioria os CRAS e CREAS estão fechados. Então, o projeto Providência tem sido um solo seguro de socorro para essas famílias. Dados do Disque 100 apontam que entre março e junho houve aumento de 59% nas denúncias de maus tratos contra idosos, se comparado com o mesmo período do ano passado. Minas Gerais é o segundo estado com mais registros. O feminicídio durante a pandemia também chama a atenção. A cada 9 horas, uma mulher morreu no país. Nós vivemos numa sociedade onde a cultura da violência faz parte por séculos. Nós precisamos de romper. É importante que na família haja diálogo, que a gente aprenda a conviver de uma forma diferente. Muitas vezes nas relações violentas há afeto, mas nós podemos demonstrar esse afeto de uma forma diferente, que é através do diálogo. Então, há muitas relações patológicas, então a gente precisa de olhar de fora para essa realidade e tentar fazer diferente, possibilitando um diálogo, uma conversa. As paróquias foram instruídas a orientar e estimular denúncias, não só por quem sofre a violência, mas por todos que tenham conhecimento dela. Basta ligar para o Disque 100 ou enviar o WhatsApp para 31 99656 5008. Bom, e agora é hora de sabermos os destaques da programação da Rádio América AM 750 nesta manhã de quarta-feira. Então vamos para o nosso bate-papo matinal com o apresentador Giovanni Rodrigues, apresentador do Manhã América. Ele que traz para todos nós, então, os destaques, o que vai acontecer em toda a programação da rádio nesta quarta. Bom dia, Giovanni. Muito bom dia, ótima quarta-feira, Síria. Vamos começar aqui com os destaques do nosso
nosso querido programa, né, que sempre vem aí diariamente às 11 da manhã, o Tribuna Livre desta quarta-feira. Você confere as últimas informações sobre política local e nacional, cidades e muito mais aí para você. Apresentação com o nosso amigo jornalista Rafael Nobre. Já o Tarde Viva hoje chega aí à 1 da tarde com muita música, informação, religiosidade, prestação de serviço e muito mais aí para você. Apresentação com nossa amiga Janaína Regiane. Já o Falando de Vida de hoje traz detalhes sobre o livro Azuis, do advogado Hildibrando Pontes, que retratará a ecologia, amizade no contexto de um garoto aí no ambiente de fazenda. O programa vai ao ar a partir de 4h30 da tarde com a jornalista Lina Freire. E olha só, hoje à noite você tem um compromisso com a gente. A estação 750 de hoje à noite vai destacar a missa, né, que será celebrada amanhã pelo arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, nesta quinta-feira, 3 de dezembro, pelo aniversário de 300 anos de Minas Gerais. Você não pode perder, viu? Às 10h30 da noite. Toda essa programação você acompanha na Rádio América, AM750, também Rádio Cultura, AM830 e pelo aplicativo Rede Catedral. Síria. Tá certo, Giovanni. Muito obrigada pela sua participação. Uma ótima quarta e até amanhã. Ótima quarta. Bom, e agora é hora de notícias. Ele, André Cristino, já está aqui no estúdio para nos atualizar aí das principais notícias, dos principais fatos desta manhã. Bom dia, André. Bom dia, Síria. Bom dia a todos. Para começar, tem notícia boa? Podemos falar assim em relação à vacina aí contra a Covid-19? Uma excelente notícia, ainda não para nós aqui, tão perto de nós, mas o Reino Unido, ele aprovou a aplicação das vacinas já na população, o que foi muito comemorado pela Organização Mundial de Saúde, uma vez que já 1,5 milhão de pessoas já morreram no mundo todo por conta da Covid-19. E aí essa vacinação é aquela vacina da Pfizer, que vai ser aplicada lá no Reino Unido. São cerca de 40 milhões de doses nesse primeiro momento, o que vai dar para imunizar 1/3 da população do Reino Unido. E essas doses começam a ser distribuídas já na próxima semana. E aí é uma grande comemoração, né? Há uma grande expectativa para como será o resultado dessa grande primeira vacinação em massa. Nesse primeiro momento serão vacinados os profissionais de saúde e os idosos em casas de repouso, e aí vai seguindo um plano de vacinação, de ampliação dessa vacinação. Essa vacina da Pfizer, ela dificilmente será utilizada no Brasil. Ontem, o governo brasileiro disse que não deve comprar essas vacinas que precisam de um armazenamento, super refrigeração. A da Pfizer tem que ser armazenada e produzida numa temperatura de menos 70 graus. A rede de saúde brasileira, ela tem um sistema de refrigeração que fica na faixa de menos 2 a menos 8 graus, o que propicia, então, que seja adquirida a vacina ou de Oxford, né, com a AstraZeneca, ou a Coronavac, que também está sendo desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo. Nenhuma vacina ainda foi aprovada pelo Brasil para ser aplicada, né, Cília? Mas mesmo assim o governo brasileiro já divulgou um plano de vacinação quando houver possibilidade de passar essas vacinas para a população. Na primeira fase, seriam vacinados apenas os idosos com mais de 75 anos e os idosos com mais de 60 anos que estejam em casas de repouso. Na segunda fase, aí eles passariam a aplicar para idosos com a idade aí entre 60 e 74 anos. Na terceira fase, aí seria ampliado essa vacinação. Na primeira fase também tem os indígenas, que eu esqueci, a população indígena seria junto com os idosos que estão em casas de repouso e com mais de 65 anos. E para as últimas fases, aí sim haveria aplicação para professores, agentes de segurança, agentes do sistema prisional, e toda a população carcerária seria também imunizada para a Covid-19. O esquema vacinal já está pronto e essa notícia é uma luz no fim do túnel, sim, dando muita esperança para todos nós que aguardamos assim com muita ansiedade boas notícias sobre essa vacina por aqui, né, André? Pois é, se a gente for olhar os números do coronavírus de novembro em Belo Horizonte, houve um aumento muito grande. Aumentou em 37% a procura pelo sistema público de saúde por suspeita de Covid-19. Mais de 39 mil pessoas buscaram um posto de saúde, hospital, por acharem que estavam com a doença. E o mês de novembro na capital fechou com uma taxa altíssima de casos confirmados. Foram 96 casos para cada 100 mil habitantes. É uma taxa muito alta. No balanço divulgado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde, foram confirmadas mais 12 mortes
totalizando aí 1.662 óbitos em Belo Horizonte por conta da Covid-19. É preocupante, gente. Por isso eu reforço aquilo que eu sempre falo, a gente fala em toda a programação aqui, tome as medidas de segurança, medidas de higiene aí, que são recomendadas pela OMS, a ANS, né? A questão de usar máscara, álcool em gel, manter o distanciamento social, isso é muito sério. André, hoje é um dia especial para nós mineiros, né? Esse ano é especial. O Giovanni Rodrigues, lá da Rádio América AM, adiantou que amanhã vai ter uma missa que vai ser celebrada por Dom Valmor Oliveira de Azevedo, lá no Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade, às 3 horas da tarde, com a presença do governador Romeu Zema. Essa missa vai ser transmitida aqui pela TV Horizonte, mas também nós não podemos deixar de prestar nossa homenagem aí ao nosso estado, né? Pois é, Minas completa hoje 300 anos de história, né? Eu posso dizer que sou mineiro, um dos estados mais ricos, também. se não o mais rico do país. É um estado muito acolhedor, todo mundo que vem a Minas gosta bastante do povo mineiro, a receptividade do povo mineiro. Somos hospitaleiros, acolhedores. E a nossa comida, então? A melhor culinária do Brasil. Meu Deus, é uma delícia, sou suspeita. Pois é, e aí a Assembleia Legislativa ela preparou, né, vários eventos para celebrar essa data. Os eventos eles tiveram que ser adiados. A princípio, eles estavam programados para começar na segunda-feira, dia 30 de novembro, mas no domingo, vale a gente lembrar, foi decretado luto, porque o estado atingiu mais de 10 mil casos de morte pela Covid-19, luto de 3 dias que encerrou ontem. Então, as celebrações começam hoje oficialmente, mas a grande maioria delas foram adiadas para a próxima segunda-feira. Então, no dia 7, por exemplo, 7 horas da noite, haverá a inauguração de uma exposição virtual fotográfica, que é Minas em Casa, os 300 anos de Minas Gerais. Após a abertura dessa exposição, as fotos serão disponibilizadas no site da Assembleia, também num hot site criado especialmente para celebrar os 300 anos do Estado. E também, o que é muito bacana para a população, é que todos os dias, a partir das 7 horas da noite, essas fotos serão projetadas daquela parede de mármore que fica do lado externo da Assembleia, de frente para a Praça Carlos Chagas, né, a Praça da Assembleia, e aí as pessoas vão poder ver essas fotos também. O evento vai contar também, na próxima segunda-feira, dia 7 às 7 horas, vai ter o concerto musical especial. Então, é uma programação muito grande para o povo mineiro poder celebrar o aniversário do seu estado. Uma forma de interagir aí em tempos de isolamento social, essas projeções. Gostei muito. André, muito obrigada pela sua participação e até amanhã. Até amanhã. Olha só, gente, 2 cadernos do lendário naturalista Charles Darwin sumiram da biblioteca da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. A instituição lançou um convite à participação dos cidadãos para encontrar as obras. A Universidade de Cambridge informou que 2 cadernos do lendário naturalista Charles Darwin foram provavelmente furtados da biblioteca da instituição. O desaparecimento foi relatado pela primeira vez em janeiro de 2001 e, depois de uma busca exaustiva, os curadores chegaram à conclusão de que os cadernos foram provavelmente roubados. O desaparecimento foi denunciado à polícia e os cadernos, avaliados em vários milhões de libras, estão adicionados ao arquivo da Interpol de obras de arte roubadas. Por muitos anos, os bibliotecários acreditaram que os cadernos haviam sido colocados no lugar errado, em meio a um acervo com cerca de 10 milhões de livros, mapas, manuscritos e outros itens. Um dos exemplares contém o desenho da árvore da vida, que se tornou o símbolo da teoria da seleção natural de Darwin. Bom, e agora a gente vai para um rápido intervalo e voltamos em instantes.